Olá, amiguinhos! Hoje, vamos embarcar numa emocionante jornada pelo mundo dos dinossauros e descobrir os maiores e mais impressionantes seres que já caminharam sobre a Terra. Preparem-se para aprender sobre essas gigantescas e fascinantes criaturas pré-históricas. Se ainda não és inscrito, não percas a oportunidade de te inscrever agora mesmo para acompanhar todos os nossos incríveis vídeos. A história dos dinossauros teve início há cerca de 230 milhões de anos e terminou há cerca de 65 milhões de anos. Foram cerca de 165 milhões de anos em que os maiores animais de sempre dominaram o planeta. E tantos anos depois, é possível os paleontólogos descobrirem esqueletos inteiros que nos possibilitam saber como eram, o que comiam e como se comportavam. Embora haja noção que ainda há muitas espécies por descobrir, vamos conhecer os maiores dinossauros conhecidos de sempre em tamanho. Acompanha-nos nesta emocionante viagem ao passado pré-histórico. Futalogincosaurus. Ele viveu há aproximadamente 85 milhões de anos durante o período Cretáceo. E acreditem, ele era um gigante. Pertencente ao grupo dos titanossauros, o Futalogincosaurus era um dinossauro herbívoro com um corpo gigantesco e um pescoço longo e flexível. Com um comprimento impressionante de 26 metros, o Futalogincosaurus é um dos maiores dinossauros que já foram descobertos. Ele era tão comprido quanto 4 carros alinhados, ou até mesmo um campo de futebol. Esse grandalhão era um verdadeiro comilão. Pesando cerca de 30 toneladas, ele passava a maior parte do dia se alimentando de plantas, porque um dinossauro desse tamanho precisava de muita comida para se manter saudável. Descoberta emocionante para os cientistas. A descoberta do Notocolossus ajudou a entender melhor os titanossauros, um grupo de dinossauros que viveu em diferentes continentes durante o Cretáceo. Esses gigantes herbívoros desempenharam um papel fundamental nos ecossistemas pré-históricos. O Notocolossus é mais um exemplo fascinante da incrível diversidade de dinossauros que habitaram nosso planeta há milhões de anos atrás. Seu tamanho imponente e sua importância paleontológica nos ajudam a compreender melhor o mundo pré-histórico e a vida dessas maravilhosas criaturas. O Mamenchisaurus pertenceu ao grupo dos saurópodes, que inclui alguns dos maiores dinossauros que já existiram. E ele era realmente único. Com um comprimento que variava entre 21 a 23 metros, metade desse tamanho era composta por seu pescoço alongado, tornando-o um dos dinossauros de pescoço mais longo em relação ao corpo. Imaginem só que incrível. E o peso? Ele era realmente pesado. Estima-se que pesava em torno de 40 toneladas. Um verdadeiro gigante herbívoro. O Mamenchisaurus era um verdadeiro especialista em alimentação. Seu pescoço extremamente longo, composto por cerca de 19 vértebras cervicais, permitia que ele alcançasse as copas das árvores mais altas com facilidade. Apesar de seu tamanho maciço, o Mamenchisaurus era um animal quadrúpede, caminhando sobre 4 patas com suas pernas fortes e robustas. Ele conseguia se deslocar com eficiência e agilidade.
O primeiro fóssil do Mamenchisaurus foi descoberto na China, na região de Sichuan, por volta de 1952. Foi uma descoberta emocionante para os paleontólogos. O Mamenchisaurus é mais uma prova da incrível diversidade e tamanho impressionante dos dinossauros que habitaram nosso planeta no passado. Eles eram verdadeiras maravilhas da natureza. Paralitita. Foi um dinossauro que viveu há aproximadamente 94 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Pertenceu ao grupo dos saurópodes, que inclui alguns dos maiores dinossauros já descobertos. E ele era realmente um gigante entre os gigantes. Com um comprimento impressionante entre 25 a 27 metros, o Paralititan era um verdadeiro colosso. Imaginem-se ao lado de um animal desse tamanho. Acredita-se que pesava entre 40 e 70 toneladas, fazendo dele um dos dinossauros mais pesados da história. Assim como outros saurópodes, o Paralititan era herbívoro e consumia enormes quantidades de vegetação, como samambaias, cicadáceas e coníferas. E para suportar seu imenso peso, caminhava sobre 4 patas com membros robustos e adaptados. Ele se deslocava lentamente em busca de alimentos. Os primeiros fósseis do Paralititan foram encontrados no Egito, na região do deserto ocidental, e foram descritos pela primeira vez em 2001 por um grupo de paleontólogos liderados por Joshua Smith. Uma característica interessante do Paralititan é que seus fósseis foram encontrados em rochas marinhas, sugerindo que ele pode ter vivido em áreas costeiras ou habitado regiões próximas do mar. Incrível, não é? O Paralititan é um exemplo impressionante da diversidade de titanossauros que viveram no passado, ajudando-nos a entender a O Spinosaurus é realmente um dos dinossauros mais icônicos e intrigantes da história paleontológica, com sua crista espinhosa e adaptação única à vida semiaquática. Ele continua a ser objeto de estudo e fascinação, nos ajudando a desvendar os mistérios sobre a vida dessas magníficas criaturas que habitaram nosso planeta há milhões de anos. Dreadnoughtus. O incrível Dreadnoughtus, um dinossauro saurópode gigante que pertenceu ao grupo dos titanossauros. Era um colosso. Com um comprimento estimado em cerca de 26 metros, o Dreadnoughtus era realmente impressionante. Ele era como uma espécie de montanha em movimento. Viveu durante o Cretáceo Superior, que ocorreu há aproximadamente 77 milhões de anos, no último período do Cretáceo. Possuía um pescoço longo e flexível que lhe permitia alcançar as copas das árvores para se alimentar de folhas, mas ele precisava de enormes quantidades de vegetação para sustentar seu maciço corpo. O primeiro fóssil do Dreadnoughtus foi descoberto na Argentina, na região da Patagônia, em 2014, por um grupo de paleontólogos liderado por Kenneth Lacovara. E a descoberta do Dreadnoughtus é especialmente importante para a paleontologia. Seus fósseis foram encontrados em excelente estado de preservação, proporcionando aos cientistas uma visão mais detalhada sobre a anatomia e a estrutura desses gigantes dinossauros.
O Dreadnoughtus nos ajuda a entender melhor como esses incríveis dinossauros se adaptaram e evoluíram ao longo do tempo. Patagotitan. E agora? O gigantesco Patagotitan, mais um dinossauro saurópode que viveu durante o período do Cretáceo Superior. Pertencente ao grupo dos saurópodes, o Patagotitan é considerado um dos maiores dinossauros já descobertos. Ele era realmente um gigante entre os dinossauros. Com um comprimento estimado entre os 25 a 30 metros, o Patagotitan era simplesmente impressionante. Viveu durante o Cretáceo Superior, que ocorreu há aproximadamente 100 milhões de anos, e pode ter se cruzado inúmeras vezes com o Dreadnoughtus. Herbívoro, o Patagotitan possuía um pescoço longo e flexível, permitindo-lhe alcançar folhas e ramos em árvores altas para se alimentar. Que incrível adaptação! E ele era um grande comedor. Alimentava-se de enormes quantidades de vegetação, digerindo ao longo de todo o dia. Os primeiros fósseis do Patagotitan foram descobertos na Argentina, na região da Patagônia, em 2012. Essa descoberta paleontológica foi significativa, revelando um dos maiores dinossauros já encontrados até o momento. Os fósseis do Patagotitan têm sido utilizados para estudos sobre o crescimento e desenvolvimento desses dinossauros gigantes, proporcionando aos cientistas uma compreensão mais profunda de como eles alcançavam tamanhos tão colossais. Argentinosaurus. E chegamos ao topo da lista, conhecendo o impressionante Argentinosaurus, o maior dinossauro que alguma vez existiu. Há aproximadamente 97 milhões de anos, viveu esse gigante dos gigantes. O Argentinosaurus era simplesmente magnífico. Com um comprimento próximo dos 35 metros e pesando cerca das 100 toneladas, o Argentinosaurus é a definição de grandiosidade entre os dinossauros. Com sua